A paz, povo de Deus, povo amado, povo santo, mensagem do dia para você. Nos transformamos naquilo que praticamos diariamente. Então, aquilo que você tem feito tem moldado o seu caráter, tem falado muito de quem você é, do que traz e tem dentro do seu coração. E hoje a palavra do Senhor, em Deuteronômio 17, tem uma mensagem ao seu coração. Tem um sentido e um significado profundo para a sua vida. Então, vamos lá? Deuteronômio 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito alguma coisa má, pois abominação é o Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que te fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, então bem o que inquirirás, e se for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou a mulher até que morra, por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerás. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos do povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questão de legítimos nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e aos juízes que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Conforme ao mandato da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerás, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como ti todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás reis sobre ti, não porás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicarás muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas.
e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que te prolongue os dias do seu reino, eles, seus filhos, no meio de Israel. Essa é a palavra de Deus em Deuteronômio 17. Para vocês entenderem, aqui o Senhor já começa alertando. Sempre que for ofertar ao Senhor, que seja do melhor da sua cria. Que não seja gado miúdo, com defeito. Isso deveria ser um estatuto diante do povo de Israel. Sempre que fosse levar uma oferta, um sacrifício ao Senhor, que deveria ser o primogênito daquela criação, seja das ovelhas ou dos novilhos, mas que estivesse em estado e condições perfeitas, fosse o melhor das crias. Porque se não fosse o melhor, eles poderiam usar para alimento ali na porta da sua casa, onde os levitas iriam compartilhar. Porém, para levar ao Senhor como oferta, como sacrifício, deveria ser os primogênitos e as primícias de toda a sua produção e todo o seu gado, seu rebanho, ali no lugar onde que o Senhor ia determinar para estar o seu nome, no caso, Jerusalém. E aqui também fala-se quando um homem ou uma mulher fizer algo de errado, terrível, e uma dessas coisas é adorar os deuses pagãos, adorar o sol, adorar a lua, adorar a constelação, o exército dos céus, como diz aqui, ou fizer qualquer abominação que fira a lei e os estatutos do Senhor, que contraria a vontade de Deus para que o povo de Israel possa ser abençoado, então esse seria levado até o juiz da cidade, e ali na frente de 2 ou 3 testemunhas, eles iriam definir o destino dessa pessoa que buscou levar o povo de Israel para a perdição, para a idolatria, para aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E se ali fosse julgado como realmente ele buscou fazer isso, realmente através das testemunhas, que ele estava praticando idolatria e levando o povo à prática idólatra, que esta pessoa, sendo homem ou mulher, ele deveria estar ali na porta da cidade, onde seria julgado na frente de 2 ou 3 testemunhas. Não poderia ser apenas com uma testemunha, porque com apenas uma testemunha não seria válido o julgamento dele, e se fosse condenado pelo ato pecaminoso dele, pela idolatria dele, ele deveria ser apedrejado primeiramente pelas testemunhas e depois pelo povo. Por quê? Para que se tirasse do meio do povo aquele que estava promovendo a morte espiritual do povo, para que não contaminasse o povo. É como eu disse, se tem uma fruta podre no meio de outras frutas, ela apodrece todas as outras frutas, porque ela transmite o fungo, a bactéria que está ali, contamina todo o meio, todas as outras frutas. Assim, para que essa pessoa não contaminasse e levasse à morte milhares de pessoas, ela deveria ser extirpada do meio do povo. Vocês podem estar pensando, né? Mas é terrível isso, como apedrejar as pessoas. Hoje nós temos julgamento, né? Pena de morte em alguns países, que as pessoas cometem crimes hediondos, crimes terríveis, crimes contra a vida, assassinatos cruéis. Por quê? Eles entendem que essas pessoas não têm mais correção, que essas pessoas, mesmo ficando por um tempo recluso na prisão, recebendo toda assistência, eles continuarão, se sair dali da prisão, cometendo os mesmos atos, os mesmos crimes e atentando contra a vida. E da mesma forma que o Senhor determina, através dessa posição que Moisés passa para essa nova geração, de que esse estatuto deveria ser cumprido, porque essa pessoa já estava morta espiritualmente.
Essa pessoa que comete esse tipo de idolatria já estava morta espiritualmente e não poderia, então, matar outras pessoas. Outra observação que eu faço, ela não poderia matar espiritualmente outras pessoas, levando a esse ato abominável de adorar os deuses pagãos, se prostituir a esses deuses pagãos, estar diante deles adorando e levando pessoas a morrerem espiritualmente com esse tipo de culto e adoração. Outra observação, que talvez você pode falar, mas isso é terrível, esse tipo de julgamento. Hoje em dia, através das redes sociais, quantas vezes apedrejamos as pessoas, e muitas vezes pessoas inocentes, sem testemunha, sem ter aquilo como uma verdade, como algo real, nós julgamos e apedrejamos nós mesmos, sem juízes, sem testemunhas, temos nossos pontos de vista e apedrejamos. Quantas vezes, por causa dos nossos julgamentos, causamos dores tão terríveis, dores de morte às vezes, nessas pessoas que tiram a sua própria vida porque não suportam aquele julgamento e aquilo se espalha nas redes sociais, destrói totalmente a vida daquela pessoa, leva essa pessoa a uma dor, a um sofrimento terrível que ela própria busca tirar a sua vida. Quantas vezes matamos pessoas no nosso dia a dia, pessoas que convivemos, apedrejando elas com os nossos julgamentos. Então nós não devemos ser hipócritas quando nós vemos essas leis tão rígidas que eram praticadas nessa época para que não houvesse contaminação do povo de Israel, para que não houvesse a morte espiritual desse povo, e hoje praticamos talvez coisas piores, né? Então, era uma lei, não era para a morte, mas era para a vida, para que eles temessem, que o povo de Israel temesse e não seguisse aquilo que leva à morte espiritual, que é maior e pior do que a morte física. Não é que Deus queria essa punição e essa morte. Deus não quer a nossa morte. Deus quer a nossa vida. Por isso que Ele determinou os caminhos que nós devemos seguir para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós só temos isso na presença de Cristo. Outra coisa que foi colocada aqui, quando uma causa fosse muito difícil, uma causa de sangue, ou uma causa em que fosse muito difícil de julgar nas portas da cidade por um juiz, que fosse levado a um Supremo Tribunal, diante de sacerdotes que estariam como juízes para julgar essa causa, mas também com testemunhas. E aquilo que no Supremo Tribunal da Justiça do povo de Israel fosse julgado, deveria ser obedecido. Mas onde seria esse lugar? Não seria mais na porta da cidade, mas seria no lugar onde o nome do Senhor estivesse, que foi determinado em Jerusalém. Então, os sacerdotes, eles eram eleitos para ocupar o cargo de juíze supremo, para quando a causa não fosse resolvida no local, porque fosse uma causa mais complexa, fosse levado ao Supremo Tribunal de Justiça do povo de Israel, que seria em Jerusalém, onde o sacerdote escolhido iria julgar. E se julgasse para bem ou para mal, aquela pessoa deveria cumprir, porque se ela não cumprisse o que fosse determinado pelo Supremo da Justiça de Israel, ela sofreria as consequências. Então, ela teria que pagar pelos seus atos. Estaria desobedecendo uma lei que estava sendo amparada pelos juízes lá em Jerusalém. Então, se a pessoa leva a demanda de uma outra pessoa que cometeu algum crime, algum erro, e a justiça lá em Jerusalém entende que não foi pena de morte para essa pessoa, e se essa desobedecesse e fosse contra essa que ela tinha alguma coisa contra, se ela não obedecesse aquilo que foi determinado pela justiça do Supremo em Israel, lá no templo, em Jerusalém, ela que sofreria as penas, porque ela estava desobedecendo aquilo que já tinha sido determinado. Aqui também fala que se levantaria no meio do povo um rei, assim como outras nações tinham reis, se levantaria também um rei para reinar sobre o povo de Israel. E esse rei seria escolhido por Deus. Porém, esse rei, ele teria que seguir algumas regras, estatutos da lei do Senhor. Primeiro, deveria escrever todos os estatutos do Senhor para poder ler
todos os dias do seu reinado, para que tivesse sabedoria para julgar a sua nação, para seguir os caminhos do Senhor, para que se lembrasse da vontade de Deus. É isso que nós devemos fazer. Se você é rei na sua casa, no seu trabalho, siga os estatutos de Deus, siga a verdade de Deus, para que você possa ir bem. Outra coisa que era determinado para quem subisse ao trono de rei, para reinar sobre o povo de Israel, tinha que ser dos filhos de Israel, não poderia ser nenhum estrangeiro, teria que ser de alguma das tribos de Israel, assim como Davi da tribo de Judá. Então, deveria ser do meio do povo de Israel. E esse rei não poderia levar o seu povo à escravidão, trocar o seu povo por cavalos para se enriquecer, e nem colocar o dinheiro em primeiro lugar, nem buscar o seu enriquecimento para não se achar melhor do que o povo e não vir com pressão forte sobre o povo, com impostos, cobrando do povo, tirando do sustento do povo para a sua própria riqueza, para o seu próprio bem. Infelizmente, nós vimos isso hoje. Nós elegemos, seja prefeitos, governadores, deputados, presidentes, e cada um entrando lá buscando apenas os seus próprios interesses, o seu próprio enriquecimento, as próprias vantagens, fazendo do povo um trampolim para alçar voos maiores para aquilo que é de interesse próprio, não olhando para aquilo que é de interesse do povo. Esquece do compromisso que tem com o povo e que tem com Deus. Por isso que Deus alerta que ele tenha que ler os estatutos todos os dias, para que ele possa seguir de acordo com a lei do Senhor. E ele fala também aqui para que esse rei não tenha muitas mulheres, para que ele não se desvie do caminho do Senhor. Então, assim, a lei de que o povo de Israel deveria eleger um rei para reinar sobre o povo, para ser um líder sobre o povo, porém esse rei deveria ter sabedoria, e essa sabedoria deveria vir da palavra de Deus. E esse rei não poderia buscar acumular riquezas com poder e opressão sobre esse povo, tirando do povo para se enriquecer e muito menos fazendo o povo escravo para trocar em mercadorias. Aqui fala em termos de cavalo, porque era o que tinha de maior valor na época e que muitos iam buscar no Egito, porque tinham os melhores cavalos para guerras. Então, aqui Deus deixa bem claro esse alerta. E Deus alerta a mim e a você também, através desse propósito de fé, nesse capítulo de Deuteronômio, que nós devemos seguir os estatutos, a lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, para que nós possamos estar sempre diante do Senhor, fazendo aquilo que é vontade do Senhor, sendo justo e verdadeiro, e não julgarmos ninguém por aquilo que acreditamos que é verdade ou não. Que nós possamos buscar, com duas testemunhas, comprovar se aquilo que o irmão fez contra a gente, se é apenas uma interpretação equivocada nossa, ou se realmente aquilo foi intenção no coração dele. Então busque ouvir do seu irmão, busque ouvir de outras pessoas que viram o que aconteceu antes de julgar. E você nunca julgue. Se tiver alguma coisa contra o seu irmão que você não consiga resolver com ele, então leve até os tribunais, para que os tribunais possam então decidir aquilo que é justo. Mas espere no Senhor, e não faça nada, vingança, justiça com a sua própria mão, e não faça juízo de valores em relação a ninguém, porque isso é pior do que apedrejamento. Amém? Que nós possamos então ter essa palavra do Senhor em nosso coração e que ela possa edificar a nossa vida. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma palavra, Senhor, que edifica a nossa vida e que vem para nos instruir, para nos orientar no caminho da verdade e da justiça, Pai. Que sejamos justos com os nossos irmãos, que não julguemos, Senhor, ao contrário, que nós saibamos entender, nos colocar no lugar do outro, ser empáticos, que nós consigamos, Senhor, ver a verdade além das aparências, além das situações que muitas vezes podem ser interpretadas ao calor das emoções, que nós possamos entender o próximo, Pai, e perdoar sempre que possível. Mas se houver alguma demanda entre nós, que nós possamos buscar a justiça e deixar que a justiça resolva. Porque sabemos que acima de qualquer justiça também há uma justiça de Deus.
E a justiça de Deus não falha. A justiça do homem pode falhar, mas tenha no seu coração que a justiça de Deus não falha. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus te dê sabedoria, mas para que isso aconteça, que você possa meditar na palavra de Deus de dia e de noite e buscar orientação e instrução através da palavra do Senhor. E o Senhor te proporciona isso em todos os dias através do Propósito de Fé 365. Então, te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, Dr. Ariston Mourão, Uma Nova Consciência, deixar o seu like, seu comentário, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, esse propósito de fé, que é levar uma palavra de Deus ao seu coração, contextualizando para a sua vida, interpretando a luz do Evangelho, para que você possa ir bem, para que você tenha bênção e seja próspero em tudo que você fizer. Amém? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.